Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus, uma boa noite para todos. Graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, amados? Nós deveremos sempre estar agradecendo a Deus e creio que isso nós deveremos estar fazendo enquanto nós estamos vivos. É obrigação humana reconhecer e assim procurar ser e praticar, agradecer a Deus. Amém? Nosso Deus permitiu mais uma vez de nós continuar com esse privilégio de estarmos ouvindo a voz dele. Amém? Quero que os irmãos fiquem bastante atentos à palavra de Deus nessa noite. Procure entender, amado, o que Deus quer de nós, o que Ele quer do pequeno, do grande. Amém? Quando dizemos pequenos e grandes, amém? É o pobre, é o rico, é o que encontra-se na liberação de Deus, amém? Em determinadas áreas, tendo poder, amém? Então eu creio que o Senhor vai falar com cada um de nós nessa noite por meio da sua gloriosa palavra. E nós agradecemos por isso. E você tem que agradecer. Amém? Como nós todos temos que agradecer que ainda Deus, Ele continua falando conosco. Não importa a maneira, meus queridos. Querendo ou não, nós vamos ter que estar ouvindo a voz de Deus, se é bem que nós queremos e adotamos essa situação, ou quando não, temos que compreender e entender que não vai ter como nós não termos encontro com o Senhor. Então, é muito importante nós nos enquadrarmos na palavra. Até neste momento eu sinto um versículo que encontra-se em Provérbios, capítulo 27, versículo 7, onde diz a Bíblia que a alma farta, ela pisa em favo de mel, porém a alma faminta, todo amargo para ela é doce. Amém? Então quero dizer para você que esse mel simboliza a palavra, e esse amargo é aquela palavra que o nosso Pai, como nosso condutor, às vezes fala conosco, quer falar conosco, e nós, às vezes, não queremos aceitar, mas não tem como nós não aceitarmos, amém? Melhor nós ouvirmos, aceitarmos e agradecer a Ele, porque ainda Ele continua falando conosco, amém? Vamos estar orando, nosso Deus, nosso Pai eterno, aqui estamos na Tua presença, pelo Teu poder, pela Tua grandeza. Obrigado por esse dia, papai, que o Senhor está nos concedendo, aonde o Senhor tem proporcionado bênçãos e vitória. Ô Senhor, que seja para nós estarmos aí com vida, respirando. Por isso, meu Pai, nós te agradecemos por tudo, meu Deus querido, e abençoa todos os existentes da terra. Toma conta desse país brasileiro, toma conta da cidade de cada um que os teus filhos residem e faz com que toda a família venha a ser abençoados, principalmente aqueles que realmente pertencem aos teus, porque temos, Pai querido, direito de pedir isso, porque o Senhor fizera com isso, Pai, fizera isso com todos os que, sendo cabeça dos seus lares, cabeça da tua casa, que serviram o Senhor. O Senhor fez isso com Moisés, com Noé, o Senhor fez isso com Ló, né? Diante de situações dificílimas, Pai, acontecimentos que vieram, né? Todos ali ser destruídos, eles foram salvos, amém? A família de Noé fora salva por causa de Noé, e também a família de Ló fora salva por causa de Ló. Então nós nos embasamos, né, sobre esse acontecimento com os personagens da Bíblia, e teremos essa ousadia de pedir para que o Senhor venha abençoar, principalmente aqueles que se envolvem, está envolvido com Deus, invoca a Deus. Amém? Então, nós queremos estar glorificando o Senhor. Mas nós queremos, neste momento também, já mencionar o tema da mensagem nesta noite, e após estaremos lendo 2 versículos bíblicos, amém? Que está no Êxodo capítulo 5, versículo 2, nós vamos estar, né, para nós entrar na mensagem. Amém? Diz assim o tema:
Deus não adota ser irreconhecido. Repetindo, Deus não adota ser irreconhecido. Ou seja, ele quer ser conhecido. Conhecido por quem? Pelos homens. Amém, queridos? Então vamos estar lendo o texto bíblico. Convido para vocês lerem comigo. Segundo livro da Bíblia, o Êxodo, capítulo 5, versículo 1 e o versículo 2. Subtítulo do texto diz: Moisés e Arão fala a Faraó. Moisés e Arão falam a Faraó. Amém? Quer dizer assim, depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor, Deus de Israel, deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Mas Faraó disse: quem é o Senhor, cuja voz eu ouvirei para deixar ir Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. Amém, amados? Já deu para se perceber, mediante o tema lido e também o texto bíblico que lemos. Deus, ele ouvindo o gemido do teu povo, dos hebreus estando no Egito, diante de Faraó e também do povo egípcio. Foi um período de que o povo que viera a existir na permissão de Deus por meio de Abraão, Isaque e Jacó, que passou grande humilhação. Só que por eles serem de Deus, Deus não esquecera deles após Deus começar a ouvir o clamor deles estando no Egito e também os seus gemidos. A Bíblia diz que Deus ouvira, e ouvindo Deus, aí Deus vai, dentre todos os homens que existia, Deus vai e convoca o homem chamado Moisés para vir se preparar diante dele para poder ir ao Egito à busca de tirar o povo que lá estava e enviar para a terra que manava leite e mel. E quando nós olhamos para a história, nós observamos e vemos que Deus preparara Moisés, amém, de uma maneira adequada, para quando ele viesse chegar lá no Egito, tanto ele poderia deixar claro, amém, tanto deixar claro por meio das suas expressões e por meio também dos seus feitos, para que viesse o povo de Israel crer que Deus o estaria enviando, dando a notícia que Deus queria levá-los para a terra que manava leite e mel, e também por meio da sua voz e também por meio de acontecimentos, Faraó e os egípcios entender que fora Deus que havia enviado Moisés, que era Deus que falava na boca de Moisés e de Arão. Mas eu quero falar para você uma das coisas terríveis, amém? Que pode existir na vida do ser humano, seja quem for, é uma ação resistente diante de Deus. Por vezes, amado, Deus,
Ele a tolera porque ele é misericordioso. Mas por vezes, amado, Deus, ele age demonstrando a tua justiça. E as pessoas que vieram a ser resistentes, eles passam a sofrer. E além de sofrer, alguém que está ao teu redor, alguém que está ao teu domínio, também vem sofrer. Por quê? Porque ele e ela é resistente contra Deus. Já que nós somos resistentes contra o nosso próximo, que é ser humano, já não é bom. Porque quando apresentamos resistente contra o nosso próximo, está faltando, realmente em nós humildade, está faltando em nós realmente mansidão. Amém? Já demonstra não ser bom, ser agradável a Deus. Bem, porque Deus disse que ele exalta o humilhado e humilha o exaltado. Já não é bom. Quando Deus está falando assim, Ele está falando conosco, o ser humano, Os humilhado é exaltado, mas o exaltado é humilhado. Então o que ocorreu? Mas Deus lá envia Moisés e Arão para falar com o faraó, para que o faraó viesse liberar o teu povo. Liberar para que eles viessem ao deserto festejar. Amém? Quando Moisés e Arão chegam ali e falam com o faraó, era uma ordem não de Moisés, era uma ordem não de Arão, era uma ordem divina, era uma ordem suprema, superior das determinadas ordens que vêm por meio de ser humano. Mas Faraó resistiu, irmão. Amém? Por que ele resistiu, pastor? Ele resistiu se prevalecendo do poder. Isso é um perigo, irmão. Isso é um perigo. Nós nos prevalecermos. Porque por determinados poderes que se encontram na nossa mão, que se encontram na nossa vida. Isso é um perigo. Às vezes você pode não entender, às vezes você pode não aceitar. Mas o que está ocorrendo no dia de hoje é bem parecido realmente o que Deus elevara a acontecer com o faraó, a acontecer com os egípcios, para eles entender e saber que tem um Deus acima de todos viventes que existe na terra. Então o que eu quero falar nessa noite? É melhor nós compreendermos, é melhor nós entendermos o que Deus está falando conosco, com a humanidade, com você, comigo, e também aceitar e entrar nas práticas dos pensamentos de Deus, da vontade de Deus, para que nós não venhamos correr perigo de sofrer, ou nós sofrer, alguém que está conosco, sofrer mais do que nós estamos sofrendo. Deus está tentando falar com o ser humano. Deus está tentando falar conosco. Com os pequenos, com os maiorais, com as autoridades, amém? Com os governantes. Deus está tentando. É isso que ele está lutando, amado. E às vezes o povo não está compreendendo. Está tentando falar com os cristãos, está tentando falar com os seguidores do Senhor. Mas às vezes nós não estamos compreendendo, nós não estamos entendendo, tipo como o faraó não entendeu. E quem não entende e não procura obedecer e se apegar com Deus, e fazer a vontade de Deus, infelizmente, nós entramos nesse quadro de resistente. Resistente contra Deus, contra a vontade dele. E isso não é bom. Por que não é bom, pastor? Porque vai chegar uma hora que eu e você vai ter que ceder. Nós vamos ter que ceder. Vai ter uma hora que, se continuar ocorrendo o que está ocorrendo, esse mundo aí vai ter que ceder para Deus. E não tem como, amado. Se ele usar de determinação, não tem como ele agir, não tem como ele não agir, até
que o ser humano eleva a ceder. Por quê, pastor? Nesta noite vamos aprender por meio da vida de Faraó. Nós vamos aprender. Olha o que ele disse. Quando os meninos chegaram, os dois irmãos chegaram dizendo para ele, Deus dizendo, deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Que está no Êxodo capítulo 5, versículo 1. Olha o que Faraó responde. Mas Faraó diz, quem é o Senhor? Cuja voz eu ouvirei. Quem é esse Senhor aí? Que está falando, que vem dando ordem por meio de vocês. Quem é o Senhor? Qual a voz eu ouvirei? Quem é Ele? Olha só. E existem muitos hoje, amado, ainda não expressando da maneira que Faraó expressou, mas a ação dele, a ação dela demonstra ser talvez como um faraó no século XX, nos dias atuais. Olha depois a expressão que ele fala depois, olha lá. Para deixar Israel, não conheço o Senhor. Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei Israel. Avalie que resistência. Então a coisa, além disso, eu não conheço esse Senhor. Segundo, eu não vou deixar Israel sair do meu poder. Israel está no meu poder. Israel está na minha mão. Israel está no meu domínio. Veja bem. Sabe quando a pessoa age dessa maneira, irmão? Seja quem for. O porquê ele age dessa maneira? Porque ele não sabe quem ele é. Esse ser humano, ele não sabe quem ele é. Ela não sabe quem ela é. Porque quando ele for avaliar, ela for avaliar a sua origem, e quem ele é, na verdade, ela é. Ele inclina o ouvido para ouvir a Deus, e após receber o recado de Deus, como Faraó respondeu, ouviu o recado de Deus pelos dois irmãos, Moisés e Arão, ele vem e ela vem dizer, sim, Senhor, eu vou fazer o que o Senhor está exigindo. Sim, Senhor, sim, meu Deus, sim, meu Criador, sim, meu Salvador, sim, meu comando da vida de todo ser humano, sim. Deus quer isso de você, Deus quer isso de mim, Deus quer isso de nós, amado. Será que nós todos estamos preocupados em pensar assim, irmãos? Você que louva, você que adora, você que frequenta a igreja, você que tem determinados domínios que Deus liberou para você, no poder por posição, no poder aquisitivo. Será, querido? Será que Deus está falando comigo, Deus está falando com você por meio dessa pandemia, e você está entendendo, e você está vendo que as coisas estão apertando, e por causa disso existe outro meio que parecem que vai apertar mais do que está apertado, e agora o que você está pensando e respondendo para o Senhor? Sim, Senhor? Ou continua dizendo, não, Senhor, eu não quero, Senhor, eu não vou fazer, Senhor, eu não vou praticar, Senhor. A pergunta do Espírito Santo é essa nessa noite. Porque Faraó falou não, Senhor. Quem é o Senhor cuja voz ouvirei? Não conheço o Senhor. O que ele quis dizer? Não conheço o Senhor e não quero conhecer também. Só que Deus, amado, Deus já havia colocado no seu coração, mas você vai conhecer Faraó. Você não vai ficar sem me conhecer não, Faraó. Aí, irmão, conforme os irmãos, esses dois irmãos chegaram lá no Egito, amém, o povo já estava
numa condição de oprimidos, e o povo já estava começando a crer na mensagem. Os hebreus estavam começando a crer na mensagem de Deus que viera por meio de Moisés e Arão. O que Moisés, ou melhor, o que Faraó determinou para os seus principais? Encarreta mais o compromisso deles. Determina algumas tarefas para eles, encarreta eles o máximo possível, para eles ficarem ocupados, porque eles se encontram ociosos. Eles estão querendo seguir, todavia, o conselho e o convite e a ordem desse Deus por meio de Moisés e Arão. Encarreta eles de tarefa. Vamos ver no versículo 9. Olha lá, o que o faraó fala para ele. Diz assim: agrave o seu serviço sobre esses homens, para que se ocupe nele e não confie em palavra de mentira. Você viu? Você viu, amado? O grande problema, quem não crê em Deus, quem não conhece nem faz questão de conhecê-lo, Deus está falando, Deus está explicando, Deus está dando ordem, e ele olha para o outro e fala: isso é tudo mentira. Isso é mentira, não crê nisso não. Aí hoje alguém está ministrando, dizendo que tudo está acontecendo, é Deus que está permitindo, que não está bom, que vai ficar pior, e o incrédulo, ou seja, apodera do poder, apodera de determinada situação, que apresenta como elevada e elevada, e diz: não crê nisso, isso é tudo mentira, isso é tudo, não é nada de mentira não. O Deus de Moisés, o Deus de Arão, o Deus todavia, que nesta noite vai confirmar, mostrando a tua palavra, que quando ele quer que o homem conheça ele, ele eleva acontecimento diante desse homem, diante dessa mulher, diante dessa família, diante desta nação, mas que eles conheçam, eles conhecem. Encarreta eles mesmo aí. Eleva eles a fazer os tijolos mesmo, e não auxilia eles naquilo que vocês auxiliavam, deixa eles se virar, para que ele se ocupe e deixe de crer em mentira. Se ele apresentasse como humildade, quem é esse Deus? Não. Ele diz bem assim: guarde bem, amado. Quem é o Senhor cuja voz eu ouvirei? Eu não conheço o Senhor. Então procura conhecer, se humilha. Demonstra sujeito. Procura conhecer. Eu estava meditando, amado, quantas pessoas, até mesmo famílias, estão perecendo no dia de hoje. Por quê? Porque o dever de todo pai de família, biblicamente, eu mostro, que não é o caso hoje, que tem que conhecer a Deus para ensinar a família. Você tem por obrigação de procurar conhecer o Senhor para poder você ensinar a tua família. A Bíblia diz que vai ter que ensinar o filho no caminho que deve andar, para que crescendo ele não venha se esquecer, ainda que não siga. Mas antes da partida para a eternidade, eu creio que esse filho, essa filha, vai submeter e entender e se humilhar e vai partir para a eternidade com Deus e vai morar no céu. Aí você vai para Oséias capítulo 4, versículo 6. Observa bem, está acontecendo nas famílias. Depois nós volta a falar, Faraó, você vai ver se ele vai conhecer a Deus ou não vai. Olha o que está ocorrendo hoje nos dias, nas famílias, irmãos. O meu povo é o povo de Deus, irmão. É o povo, é o que vai na casa do Senhor, é o evangelho. É o evangélico. Não é o ímpio, não. Ou seja, não é o leigo, não é o neófito que não conhece a palavra, não. Olha lá. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento.
outros faraós aqui. Porque ele faltou. O meu povo é destruído porque ele faltou conhecimento. Oh, meu Deus. Não tem busca conhecimento. Tem como buscar. Você diz que você é de Deus. Eu digo que eu sou de Deus. Nós temos uma fonte inesgotável, que é a palavra de Deus. Temos o Espírito Santo na nossa vida. Se nós somos de Deus, e tem tudo para que nós tenhamos conhecimento, que nós não devemos ser como o faraó, que não conhecia e não quis conhecer. E presta atenção o que Deus fala nesta noite por meio desta referência. O que acontecerá com esse pai de família, o que acontecerá com esses filhos, o que acontecerá com esta família que se enquadra aqui nos dias de hoje, no século 21, e é o que mais existe espalhado na terra. O meu povo foi destruído pois lhe faltou conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim, visto que te esquecesse da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Amém aí, irmãos? Você não importou de ter conhecimento da minha lei? Você teve, esqueceu e abandonou? Então quero falar para você, pai de família, Deus manda dizer nesta noite que se você esquecer da lei do Senhor, qual você um dia já todavia para ela se voltou e deixou de ter conhecimento e não quis mais conhecimento, mudou a situação, a Bíblia diz que até dos seus filhos ele se esquece. Tem família nos dias atuais que infelizmente, irmão, estão esquecida de Deus, está esquecida do Espírito Santo. A essência já não habita mais no lar dele, a essência já não habita no lar dela. Mas eu quero te dizer, você está vivo, meu querido, você está vivo, pastor Carlos. Ainda não está tudo por acabar. Deus é poderoso para restaurar a história e elevar mas a grande vitória antes de nós partirmos para a eternidade e poder morar no céu. Tá aí, olha o perigo de eu ser como um faraó. Olha o perigo. Não ocupe eles para eles não querem mentir. E você sabe muito bem que a verdade verdadeira hoje, para muitos, é mentira. Por que para muitos? Porque ele não quer aceitar, ela não quer aceitar. Perdão. O ser humano não quer aceitar, irmão. Agora está aí, olha, a maneira que Deus está agindo. Permitindo te atingir para ver se você aceita. Para ver se eu aceito mais do que eu tenho aceitado. Não conheço o Senhor. Não conhece o Senhor? Não conheço. E aí, vai ficar assim? Não conhece o Senhor e não quer conhecer e vai querer continuar com o meu povo. Por que eu escolhi Moisés? Por que eu preparei Moisés? Por que eu levantei o irmão dele para eles, os dois se encontrarem e auxiliar Moisés que eu escolhi? Foi por quê? Foi por quê, faraó? Foi por quê? Teve algum objetivo? Não, mas eu não conheço o Senhor, irmãos. Se você não conhece, procura conhecer. Senão você corre perigo, amém? De você sofrer para conhecer. Não tem aquele ditado que quem não vem por amor vem por dor? Não é bíblico, mas é um provérbio cristão. E é verdade, irmão. Por quê? Isso foi apanhado, amém? Por meio de informações, de acontecimentos com alguns personagens da Bíblia. Não veio por amor nem por dor. E agora, o que Deus faz para Faraó vir? Hein, amados? O que Deus agora vai fazer para Faraó vir? Vamos ver? Olha o que Deus promete agora para os meninos, para os dois irmãos. Êxodo 6, versículos 5 e 6. Ó, preste atenção, hein?
Êxodo capítulo 6, versículo 5 e 6. E também tenho ouvido o gemido dos filhos de Israel, aos quais os egípcios escravizam. E me lembrei do meu conserto. Deus está vendo tudo, irmão. Os egípcios e Faraó humilhando o povo e Deus não vendo. Como eles estavam escravos naquela terra. 6. Portanto, diz os filhos de Israel, eu sou o Senhor. Olha lá. E vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios. Vos livrarei da sua servidão. E vos resgatarei com braço estendido. Com juízo grandes. Com juízos grandes. Mas que eu vou tirar vocês aí dessa servidão da mão de Faraó e dos egípcios, eu vou tirar. Só que pelo que eu estou vendo, a dureza do coração desse Faraó, desse rei do Egito, eu vou ter que usar de maneira apresentando acontecimento de juízos grandes. Até que ele libera o meu povo. Até que ele sabe que eu sou Deus. Que eu sou o domínio. Diante da história que está acontecendo, eu vejo, tem uma hora, amado, que eu fico triste. Quando eu olho para o ser humano, o que ele é, e o que eles premeditam, demonstrando ser, principalmente nos dias atuais, com todos esses acontecimentos que está havendo aqui, envolvendo política e não política, eu falo, meu Deus, como que pode uma coisa tão minúscula, que vier a existir por uma substância frágil, que é pó da terra, pau puro, e sabe que vai partir para a eternidade, vai ser sepultado quando der para ser sepultado. E ele acha que ele é, e ela acha que ela é. Para para pensar, querido, para para pensar, querida. Porque nós temos que pensar quem somos, amado. E tem que pensar quem é Deus. O povo hoje, eu não sei se eles estão tão ocupados, amado. Você foi tão ocupados que não para entender isso. Não para compreender uma situação dessa. É isso que ocorre perigo. Você não viu o que aconteceu aí? E o que está acontecendo vai acontecer mais ainda, que você tem que se apegar a Deus mais do que você tem se apegado. E tem pessoas, amado, que está revoltado. E tem pessoas que vê te aproximar de Deus, está distanciando. Não pode ser assim, porque Deus te ama. Ele repreende e castiga aquele que ama. E ele repreendeu Faraó e poder, porque Deus não ama qualquer vivente, né? E ele teve que repreender para poder se revelar. Ó, Faraó, eu sou Deus, Faraó. Né? Sou Deus. Mas fique em paz, Moisés. Eu vou tirar o meu povo, eu vou resgatar eles com a minha mão forte, com juízos grandes. Entenda bem, com juízos. A Bíblia fala assim, juízos, termo plural. Olha lá. Resgatarei com braços estendidos e com juízos grandes, até que ele entenda e saiba que eu sou Deus. Aí ele vai interessar. Aí ele vai demonstrar a atitude que eu existo. Nem que for tarde para ele. Você viu, amado? Você descobrir quem é Deus, que Deus quer que você seja depois, apresentando tarde, prejuízo, dores, sofrimentos, amargura. Eu acho que é melhor não ceder, irmãos. É melhor não ceder. Pastor, agora me mostra que juízos grandes. Você quer saber? Agora vem as pragas, meu amor. Você entendeu, Ana Chéri? Os juízos grandes é as pragas. A primeira praga como juízo foi
a água tornou em sangue. Toda a água do Egito tornou em sangue. E o que você acha? É fácil, amado? Vai na cisterna, sangue. Vai no riacho, sangue. Abre a torneira, sangue. Abre o chuveiro, amém? Para banhar-se, sangue. Vai, né? Pega a fórmula da Coca-Cola, amém? Como água, não é normal. Tem que colocar água com aparência de sangue. Como que vai ficar esse refrigerante? Pronto. Primeiro juízo. Segundo, as casas dele surgiu uma praga de rãs. As rãs foram até o dormitório de Faraó. Juízo. Terceiro, a praga do piolho. Faraó ficou cheio de piolho, sua família cheia de piolho, o palácio, todo o egípcio, onde se encontravam egípcios, ele estava acometido com piolhos. Você imagina a agonia. Quarta, aonde você chegava no Egito, sem gozem, amém? Você avistava, visualizava uma praga de mosca, muitas moscas. Juízo. A praga da peste nos animais. Os animais, todos acometidos apresentando uma praga que apresenta a peste. Todo lugar do Egito, irmãos. Veja bem. A praga das úlceras acometeu o ser humano como praga. Sétima, a praga da saraiva. Onde eles estavam cometindo, estava existindo, caminhando, vinha sobre eles saraiva, irmãos. Juízo. A praga dos gafanhotos. Você já pensou, mano? Onde você está, gafanhoto presente em grande quantidade. Você já pensou que incômodo? Os lares cheios de gafanhoto, as pessoas creem acometidas por sentir o assentados dos gafanhotos sobre eles. Já pensou? Juízo. E depois vem uma praga das trevas. 3 dias e 3 noites de turvo, treva, noite. A escuridão era tão grande que não tinha como as pessoas mudarem um passo para o outro lado. Você deu para observar os juízos? Pastor, e o que o senhor pensa com isso? O que eu penso e digo para vocês? Com tudo isso, ele não amoleceu o coração. Com tudo isso, ele não liberou o povo para ir festejar lá no deserto e caminhar a direção da terra que emana leite e mel. Quer dizer, ele era um prepotente, ele era um resistente contra a voz de Deus e contra a ação de Deus, ainda que viesse apresentar como grandes juízos de Deus. O que Deus quer falar com isso? Cuidado. Que eu e você e nós deveríamos ter cuidado. Repetindo aquela palavra, ser flexível, irmão. Para que não venha acontecer o pior comigo e com você do que já tem acontecido. Ou seja, do que nós temos nessas últimas horas participado. E a vitória, irmão, vem em questão individual. Não olha para tua esposa, nem para o teu esposo, nem para o teu filho. Filho não olha para pai. O nosso negócio, ou seja, a lei do Senhor, a recomendação do Senhor, a aprendizagem nesta noite, para mim e para você, é levantar os olhos para cima e olhar só para o Senhor, que é o autor e consumador da minha fé, da tua fé, para que nós sejamos abençoados e venhamos, todavia, ser livres de toda maldição determinada por Deus.
Labraforga, Camastobi, Negederg, Comanábia, porque é um tal calacha de desculpar, é um tal de justificar, mas ele faz, ela faz, não tem problema, nada disso, deixa ele, deixa ela, se apega com Deus, aproxima de Deus e diz: Senhor, eu te conheço, quero conhecer mais do que eu conheço, eu quero ser abençoada, eu quero vencer, eu quero ser livre de todo mal, toda vida que o Senhor permanecer na terra, me cobre com teu sangue, cerca-o com muralha de fogo, me cobre com teu manto e coloca anjo para poder, por meio deles, eu ser livre. Aí, eu e você vamos estar apresentando, demonstrando humildade. O Senhor vem e nos abraça e livra-nos do mal. Pastor Caio, com todas essas pragas, ele não se humilhou? Ele ainda não viu que quem estava tentando falar com ele era Deus? Ele não liberou o povo? Não. Mas no meio da caminhada, amado, da presença de Moisés e Arão, que ia ter com ele, Deus falou com eles: ó, diga para Faraó, se ele não liberar o povo de Israel, que eu tenho eles como filho primogênito, eu vou matar o primogênito deles. Aí é difícil, irmão. Até chegar na casa dele, no palácio dele, até as moscas invadir o palácio dele, até os piolhos chegar lá, até a noite, 3 dias de noite, noite e dia, lá acometer, com a presença da escuridão lá, amém. Os gafanhotos lá, amém. Mas agora, perdeu o filho primogênito, ver o filho primogênito morto. Agora ele vai ter que mudar, irmão. Nós vamos aguardar isso, irmão? Será que Deus vai ser necessário fazer isso, amado? Será que nós vamos aguardar Deus fazer isso para nós poder, amado, descer na presença dEle, humilhar na presença dEle, para que Ele venha melhorar as coisas que não estão bom, mas a promessa de Deus é melhorar, a promessa de Deus é abençoar, a promessa de Deus, se você pedir, a promessa dEle em qualquer circunstância, situação e época, é resolver o teu problema, dar livramento e te abençoar. Será, amado? Aí teve que acontecer a 10ª praga, irmão, para ele poder ceder, para ele poder se humilhar. Vamos ver? Vamos para o Êxodo, capítulo 12, versículo de número 30. Olha aqui, amado, olha o que precisou acontecer. O 29 e o 30. Olha lá. E aconteceu à meia-noite, que o Senhor feriu todos os primogênitos da terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assentava no seu trono, até o primogênito do cativo, que estava no cárcere, e todos os primogênitos dos animais. Cumpriu, irmão. Pronto. Não quis ceder com 9 pragas, Deus falou: eu vou permitir a 10. Só que a 10ª eu vou permitir, amém, como juízo, dentre os juízos que eu já determinei que são grandes, eu vou determinar o maior. Agora eu vou entrar com a ação, demonstrando acontecer mortandade. É o que você está vendo hoje aí, mortandade. Nos 4 cantos do mundo. Mas se nós humilharmos, se nós nos humilharmos, irmão, Deus nos livra, Deus nos defende, Deus nos protege. É bíblico. O povo de Israel estava aqui em Gósen, num território do Egito, não aconteceu nada com eles, porque eles eram de Deus. Então vamos nos voltarmos a ser de Deus ou ficar com Deus. Diz, amado, que houve clamor. Quando o faraó acorda pela meia-noite, primeiro que ele vê é o seu filho que sentava no trono com ele, o seu primogênito, morto do lado dele, no palácio. Comunica com os demais egípcios, cada um vem e comenta. O primogênito
em minha casa morreram. Foi uma praga por meio de entrar em cada residência o anjo da morte enviado por Deus, irmão. É difícil de compreender isso. É difícil de entender. Mas nós temos que procurar, irmão, conhecer esse Deus e entender que quem nos dá livramento dentro de situações difíceis que o próprio Deus cria para chamar a atenção do José e da Maria, amém? Você pode ser livre. Podemos ser livres. Podemos ser livres. Versículo 30. E Faraó levantou-se de noite, e todos os seus servos e todos os egípcios, e havia grande clamor no Egito, porque não havia casa em que não houvesse um morto. Toda a residência tinha um morto. O primogênito, talvez o mais querido da casa, filho da mocidade, estava morto. Quem permitiu morrer? Deus. Por quê? Por causa da dureza de coração, da resistência. Esse Deus eu não conheço. E tem uma coisa, além de eu não conhecer Deus, eu não vou liberar o povo de Israel. Eles estão na minha mão. E agora? Libera ou não libera? Vamos deixar acontecer isso, irmão? Hein, amados? Hein, ouvinte? Hein, ser humano? Nós vamos deixar acontecer isso? Ah, pastor, mas eu tenho poder. Ah, pastor, mas eu sou. Ah, pastor, mas eu faço. Não, para. Aqui, ó. Esse é o grande faraó, o rei do Egito, irmão. Hein? Eu não creio que você tem mais poder do que ele. Eu não creio. Você viu? Quanto mais poder, amém? Se não saber administrar, corre mais perigo, irmão, de Deus ser contra. Mas quando alguém é beneficiado por Deus e recebe poder concedido a Deus, seja em qualquer área da vida, seja em qualquer maneira, e se volta para Deus, irmão, sabe o que acontece contigo? Você adquirirá estabilidade e continuará sendo abençoado por Deus em qualquer circunstância. Então, ele, para conhecer a Deus e liberar o povo, ele teve que perder o quê? O seu filho primogênito. Guarde, né? Ele teve que perder, porque quem resiste diante de Deus só perde, irmão. Quem resiste diante de Deus só sofre. Não existe outra possibilidade, irmão. Você viu? Isaías, segundo a Bíblia, ele, antes dele reconhecer quem ele era, ele viu Deus. Vamos ver? Isaías capítulo 6, versículo 1. É Deus. Mas quando ele viu, irmãos, a atitude dele foi totalmente diferente do que Faraó. Quer ver aí? Vou ler. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. No ano em que morreu o rei Uzias, o primo dele, o primo de Isaías, ele disse: eu vi o Senhor assentado no sublime trono. Acabou. Ele viu. Ou seja, ele conheceu vendo o Senhor. E quando ele conheceu vendo, um departamento de Deus dizia: santo, santo, santo é o Senhor. Amado, o que ele fez? Ele era impuro, que nem eu e você. Ele se humilhou, amado. E por meio dele se humilhar, ele se humilhou e disse: ai de mim, que eu estou perecendo que tenho os lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Ai de mim, Senhor. Deus purificara os lábios dele e escolheu e elegeu ele como profeta em Israel. Está aí. Você viu? Que diferença? Agora Nabucodonosor não. Para ver Deus, conhecer Deus, já passou pelo sofrimento. Amém? Por quê? Por vezes foi resistente.
né? Enquanto Deus matou os primogênitos no Egito, lá foi diferente com Nabucodonosor. Vamos ler, por favor? Por favor. Daniel, capítulo 4, versículo 34 e 35. Anda, irmão. Muito simples, querido. Simples. O mais bem-aventurado foi, dos três personagens, foi Isaías. Quando ele viu o Senhor, ele já falou, sabe uma coisa, eu não sou nada. Eu sou um pecador e meu lábios é impuro. Eu vou tratar de me humilhar agora, eu quero a bênção de Deus agora, porque o que Ele tem para comigo, se depender de eu me humilhar, eu já me humilhei. Mas Deus tem uma obra com você, tem um negócio com você, tem um compromisso com você, quer levar você tendo compromisso com Ele, continuar com compromisso com Ele e você. E nós, amado, vem te aproximar, corre perigo de nós nos revoltarmos. E diz assim o Nabucodonosor: mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu. Tornou-me vir o entendimento. E eu bendisse o Altíssimo e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempre eterno e cujo reino é de geração em geração. Oh. Amém? Ele diz que quando voltou sobre ele o seu entender, por quê? Porque Deus elevara ele ser formalizado em um animal para pastar, dentre outros animais. Quando terminou o tempo que Deus determinara que ele viesse passar por aquele processo, para que quando ele voltasse ele entendesse que ele não era nada. Amém? Ele era um homem que tinha sobre a mão um poder liberado por Deus. Deus liberou para ele. Usando Jeremias, Deus liberou para ele. Está em Jeremias capítulo 27, versículo 5 e 6. Deus disse: olha, Nabucodonosor, a partir de hoje eu te escolhi e te dou autonomia sobre todos os homens da terra e os animais. Só que no período, amado, ele como se encontrou, ele prevaleceu do poder que Deus liberara para ele, e ele se exaltou. Deus teve encontro com ele e fez ele ficar um tempo determinado com os animais comendo capim, irmãos. E quando ele está lá, quando terminou o tempo determinado, que ele volta a ter o entendimento humano, aí ele olha para cima, olha o que ele fala, meu querido, aí ele conhece a Deus e honra a Deus com seus lábios, olha o que ele fala. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu e tornou vir ao meu entendimento, e eu disse, pronto, e eu disse o quê? Reconhecendo, entendendo que ele tinha um poder, rei dos reis terrestres, mas ele não é o máximo. O ser humano não é o máximo, ao contrário, o ser humano é mínimo dos mínimos. E eu bendisse ele disse que ele falou, talvez dentre o pasto, onde comera capim há alguns tempos, e eu disse, e eu bendisse o Altíssimo, o Deus grande, o Deus Jeová, que me formou no ventre da minha mãe e me elevou à posição que eu estou, que eu estive, porque ele já não estava sendo mais nada. Todavia, depois que Deus liberara, aí ele voltaram às atividades novamente. No momento aqui, amado, olha, ele estava com problema. Ele perdeu o direito. Um ser humano, segundo a Bíblia, Deus ia levar ele a existir como animal, ele perdeu o direito. É esse que é o perigo. Quando nós queremos ser o que Deus nos libera a nós ser. Ainda que temos poder, ainda que pensamos que somos. E eu bendisse o Altíssimo e louvei. Antigamente não louvava não. E glorifiquei. Antigamente ele não glorificava não. Ele não exaltava a Deus não. Sabe por quê? O orgulho era muito grande, a soberba era muito grande. Ele achava que ele podia viver sem dependência divina. E sendo dependente, para poder viver, ele precisava do oxigênio que Deus fornecia para ele. É eu e você desse jeito.
Pode ter o poder que for. E louvei e glorifiquei o que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempre eterno. Ninguém toma dele e ele não muda, ele é domínio. Cujo reino é de geração em geração. Pronto. O que é que Deus faz? Não vou nem ler. E vou ler sim. Por meio dessa atitude, esse reconhecimento, ele volta a reinar novamente. Depois de ser como um animal. Olha lá o que ele faz, olha lá. No 36. No mesmo tempo me tornou a vir o meu entendimento. E para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor, e me buscaram os meus capitães e os meus grandes, e fui restabelecido no meu reino, e a minha glória foi aumentada. E a glória dele foi aumentada depois que ele reconheceu quem ele era, quem era Deus, e se humilhou na presença de Deus. Ele voltou à sua majestade e a glória dele foi maior porque Deus estava envolvido na vida dele. Então é desta maneira. Deus quer levar a glória na tua vida, na minha vida, na nossa vida, ser maior do que era ou maior do que estava. Porém, temos que procurar a interessar, a conhecer o Senhor. Amém? Esta é a palavra. Assim diz o Senhor, e Deus continua abençoando você que está ouvindo e que vai ouvir esta mensagem. E a partir de hoje, muda o teu pensamento, envolve no pensamento divino que está na palavra de Deus, e tu serás abençoado e abençoado. E amém, meus amores. Deus continua abençoando e ora por nós. Amém? Glória a Deus. Os pedidos de oração aqui de hoje. Iraci pediu oração para ela e sua família. Mãe Iraci, vamos orar por você, abençoado. José Luiz e Silvia lá de Ponta Grossa pede oração por eles também. Vamos, José Luiz, vamos continuar orando por você, meu querido. O Nilson Santos pede oração para ele e sua família. Oh, meu amado. Marta Cortez pede oração por todos, por portas abertas e pela saúde e a paz de todos os irmãos e pela minha família. Amém, meu amor. Estamos orando, vamos orar. E Fátima Lima pede oração para ela e para sua casa, filho e esposo. Amém. Rosimeire pede oração para as famílias. A Cícera Maria pede oração Amém, meu amor, vamos estar orando. pelos filhos e netos. A Karen Araújo pede oração pela família. Sim, Macari, Deus continua abençoando. Lígia Gomes pede oração para sua família. Sim, Lígia. Sassá Mendes pede Sassá, a esposa está longe, amém. pede para orar pela Deusita, pois ela está passando mal. Vamos orar para nossa irmã. Jonathan Donato pede oração por todos nós e pede oração para o primo Júnior, para Meu que amor, ele vamos pedir para Deus visitar o Júnior e curar, amém, abençoa. para que ele seja curado e libertado do vício do álcool. Sim. E a irmã Odete falou: paz do Senhor Jesus, pastor Carlos, peço e agradeço pelas orações em meu favor e por minha família. Amém, meu Deus, vamos ficar firme aí. Aí tem a Karen pediu oração para ela e para a família. Sim. E o Samurai São Pimentas, ore por nós, pastor. Meu querido, nós temos que se Somente. encontrar, abençoado, para nós poder estar pondo a mão na tua cabeça e vai continuar sendo uma bênção. Amém, varão santo? Beijão para você e um abraço para você e tua esposa. Tá bom, meu amor? Vamos ficar firme, hein? Glória a Deus. Vamos orar. E já estamos terminando. Se Deus permitir, queridos. Amém? Se Deus permitir, com a graça do Senhor e um senso de humildade. Rosângela Oliveira pede oração para Ângelo e Victoria Gabriela. Rosângela Oliveira. Tá bom, Rosângela, vamos orar para ela, tá? Se o Senhor permitir, depois da manhã estaremos de volta, amém? Somos dependentes de Deus, a nossa vida é incerta, guarda isto, incerta. Se Ele permitir, estaremos de volta com outro rolo, com outra mensagem. Eu já disse para vocês que a Bíblia é imutável, amém, amado? Mas não se esqueça o que nesta noite Deus exige de nós, amém? O tema, viu aí? Deus não adota ser irreconhecido,
Ele quer que todo ser humano, macho e fêmea, conhece Ele. Não tem outra maneira de você conhecer a Deus se não for por meio da palavra, lendo ou ouvindo. Amém? Para que nós venhamos praticar o que Ele quer, porque Ele é superior, dominador. Amém, queridos? Vamos estar orando. Amém? Para todos os irmãos, os que estão aí ouvindo a palavra por meio dessa live, e também os que pediram oração. Amém? Nós temos irmãos no norte, temos irmãos no sul, temos irmãos também lá pro amém, estrangeiro também ouvindo a palavra, ao povo do mistério de Deus. Eu quero que Deus continue, meus amores, e ficam firmes, viu? Nós estamos longe, amém? Fisicamente, mas deveremos estar junto espiritualmente. Se nós formos à igreja, parece-me que, segundo, também vamos ter que estar um pouco distante. Bora lá, dá para nós juntos adorar, glorificar, que é a vontade de Deus. Mas O samurai falou assim: ore pelo meu parceiro Lucas, de São Paulo. amém, samurai. Amém. Vou estar orando para o seu parceiro, meu amor, para Deus continuar abençoando. Amém? Estou orando para o Senhor cuidar de você. Vamos orar. Olha conosco, amado Deus, no nome do Senhor Jesus, teu filho amado. Pai de poder, Pai de glória, tem misericórdia desse Brasil. Não deixe os brasileiros, essa nação maravilhosa, essa terra fértil, perecer não. Quebra todo laço, toda atividade humana, toda premeditação humana que não for de ti, cai por terra em nome de Jesus. E aqui está, com louvostome, neguedergue, com marabastome, pedido dos teus filhos, pedido da tua filha, cada um tem um pedido específico, aonde, Pai, tua igreja está envolvida, aonde os parentes estão envolvidos, aonde amigos estão envolvidos, meu Pai. Uns pedem para o Senhor curar, outros pedem para resolver o problema, outros pedem para o Senhor salvar, voltar para o Senhor, ou para outros volta, outros pedem para ter firmeza espiritual, outros pedem para a fé acrescentar, outros pedem, Pai querido, para a vida material, meu Deus, o Senhor abrir as portas que está fechando, ou está fechado, vai fechar. Toca lá na coma, na bastome, nega, queima, 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 e que todo mal, sai todo mal, ação de porta fechada, abençoa, opera maravilha, faz milagre, meu Pai, faz milagre, que o Senhor é um Deus de milagre, o Senhor é um Deus que restou lá 4 dias de morto, Pai querido, com a tua voz poderosa, o Senhor é um Deus, labacoma, nabastome, nega, que abriu o mar vermelho com o sopro do nariz. O Senhor é um Deus que fez o céu, fez a terra e fez nós. Todavia, que para a aparência humana parece fácil, mas o sábio Salomão pergunta para alguém: porventura saberás de onde vem o vento? Mas o Senhor sabe. Porventura, como será gerado os ossos de uma criança no ventre da grávida? O homem não sabe, o homem não responde, mas o Senhor sabe que são obras da tua mão. Pai, abençoa poderosamente. Te agradecemos que todos que ouviram esta palavra entendem, compreenda e assuma, Pai. Assuma ser submisso a ti, a se humilhar na tua presença, para que não venha ser um faraó, para que não venha não sofrer como faraó e os demais do país, para que não venha sofrer como Nabucodonosor, mas que venha ser como Isaías, após ver o Senhor, Pai querido, orando no templo, ele se humilhou, e o Senhor deu vitória e libertação e paz, e utilizou ela nessa terra. Está nas tuas mãos, te agradecemos, te louvamos, para a glória do nome do Pai. Receba em tuas mãos essa humilde oração e abençoa todos os meus amados irmãos. Amém? Amém, amados? Vamos terminar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ó, por nós, cada dia nos dá hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não deixeis cair na tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, poder e glória para sempre. Amém. Amém? E a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, comunhão do Espírito Santo, que seja com cada um de nós, desde agora e para sempre. E todos alto na ousadia, na alegria, entendendo e compreendendo que Deus é poderoso e nos ama. Todos digam amém.